Reformulação necessária e que irá acontecer no Goiás antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores que não conseguiram engatar neste começo de ano, alguns que já vieram da temporada passada e até mesmo contratações que poderão deixar o clube alviverde com o término do Campeonato Goiano. Quero trazer um pouco mais de detalhes sobre até quando vão cada um desses seus contratos, o período de inscrições para atletas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro e a minha avaliação sobre a montagem desse elenco do Goiás. Com tanta grana disponível para uma realidade de Série B, a gente já esperava ter um time melhor. Quer dizer que esse time não presta? Não, eu confio em alguns desses jogadores para serem titulares em uma realidade de segunda divisão. Se o Goiás conseguir bem no mercado, acho que dá para conquistar o acesso sem grandes dificuldades, diferentemente se continuar com esse time. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Strike 777, casa de apostas esportivas, onde você encontra todas as cotações dos jogos, por exemplo, no campeonato inglês. Lá na Strike você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Além disso, via Pix, o depósito a partir de R$20 e o saque imediato. As cotações, por exemplo, na Premier League, o campeonato inglês, você encontra Manchester City e Everton com a vitória do City em casa, pagaram 1,20 a cada real apostado, o empate 6,80. Teremos também Liverpool e Burnley com a vitória do Liverpool em casa a 1,17. Luton Town e Sheffield United com a vitória do Luton 1,75. Essas e todas as outras cotações nos jogos do futebol europeu, também na disputa dos estaduais pelo Brasil, é na Strike.bet. Vou deixar todas as informações aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tem um grupo do Telegram também, cassino para você participar de outros jogos online. Você encontra por lá também todas as informações no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma reformulação no Goiás, algo que é sim muito necessário para a Série B de 2024 e confesso para vocês que não imaginava um roteiro de novo com essa mesma característica em um recomeço de temporada. O que eu quero dizer? Com uma diretoria profissional, pelo menos em teoria, né? Já que o Goiás contratou o executivo de futebol, o Agnello Gonçalves, tem também o Luciano Paciello, que cuida mais da parte financeira do clube, outros integrantes também desta comissão remunerada do Goiás Esporte Clube que chegarão no decorrer dos próximos meses. Entendo que é um período de transição, né? Não dá pra gente cobrar a perfeição em nenhum começo de trabalho, mas eu já esperava uma cara diferente, um clube que seguisse mais uma linha, por exemplo, do Fortaleza, ainda não é SAF, né? Como por exemplo o Bahia, quando ainda não era SAF, e por aí vai. O que eu quero dizer? Não repetir os erros, cometer os mesmos erros, quando, por exemplo, o Arlen Menezes era o dirigente de futebol do Goiás, com várias contratações contestáveis para o começo de ano e sendo sempre necessário aquela reformulação antes do Brasileirão. Eu acho isso a receita completa para um fracasso na temporada. Mas 2021 deu certo, de fato um time muito bem feito pelo Goiás naquele ano, uma temporada onde basicamente o Goiás com folha salarial, se não me foge aqui na cabeça agora, girava na casa de 1.300.000, 1,5 milhão de reais. Desta maneira, é óbvio que o real lá de 2021 para hoje já deu uma desvalorizada, é normal, mas não é uma diferença tão gritante assim. O Goiás tem basicamente o dobro dessa folha, mais ou menos 3,5 milhões de reais, considerando os 50 milhões que o Luciano Paciello deixou claro na sua coletiva de apresentação, destinados ao futebol, sendo desses 50 milhões, 43 milhões de reais para o futebol profissional do Goiás, o restante para as categorias de base. Então, se você pegar e dividir 43 milhões por 12 meses, dá mais ou menos 3,5 milhões. Tem um 13º, tem contratações de jogadores, outras despesas por aí, né? A gente pode colocar uma base, mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Será que o Goiás está gastando pelo menos 1,5 milhão com essa folha salarial? Eu duvido muito, tá? Até porque jogadores caros dentro desse time, quem que a gente pode considerar? O Tadeu, o Dieguinho, que já é prata da casa aí, basicamente, né? Não no sentido literal da palavra, mas um jogador que está há muitos anos, não deve receber mais do que 100 mil reais, não. O Ivan Torres, uma contratação difícil. O Sander, também lateral esquerdo, é um jogador de Série A. E para por aí, sabe? Então você não vê grandes nomes, grandes contratações ou compensações financeiras
mesmo sendo uma diretoria diferente, um executivo de futebol, um CEO, uma nova gerência, o pensamento é exatamente o mesmo da antiga diretoria. Não contratar jogadores, por exemplo, de 150, 200 mil reais mensais, não faz sequer nenhuma compensação financeira para a compra de atletas ou até mesmo de bons destaques dentro do seu próprio time e busca sempre jogadores ou livres no mercado ou que o clube empreste pagando pelo menos metade do seu salário, sabe? Então é muito decepcionante. Já falei 1 milhão de vezes, eu sou um torcedor muito mais pé no chão do que otimista com qualquer coisa, então eu entendo a realidade do Goiás hoje. A Série B não é fácil, a diferença de cota de transmissão é gigantesca. Não estou exigindo contratações do Michael e do Pedro Raul em um ataque para segundo ano. Nada disso, eu entendo muito bem esse cenário, tá bom? A Série A, ela roubou muitos dos jogadores que poderiam ser bons para o Goiás. O que eu quero dizer? Jogadores que, por exemplo, no ano passado poderiam jogar uma Série B, hoje eles têm vaga no Criciúma, no Juventude, no Atlético, no Vitória, no Cuiabá, entende? Então tá uma Série A assim difícil também de você competir, porque você vai chegar com valores próximos, mas obviamente o jogador quer atuar na primeira divisão. Então não é uma Série B fácil, tá bom? Entendo todos esses cenários, entendo que o Goiás tem sim alguns valores individuais bons dentro desse elenco, mas confesso que esperava algo a mais, pelo menos um pouco mais de ousadia, buscando jogadores empregados, sabe, uma coisa que o Goiás não faz mais. Até comentei em um vídeo onde eu falei sobre o Alexandre Pato e tudo mais. Qual foi a última grande contratação do Goiás? Um jogador que chegou assim com nome e jogando bola, né? Não só de nome, porque acho que nome o Luan, por exemplo, ex-Atlético Mineiro, tinha na temporada de 2022, mas um jogador que causasse uma expectativa do torcedor. Tem muito tempo que o Goiás não faz isso. Entendo que o futebol de hoje ele é bem pior do que no passado, mas eu esperava algo a mais. Uma diretoria que vem cometendo os mesmos erros da passada, sabe? Esperava erros diferentes. Enfim, pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto. Lembrando que contratações irão sim acontecer até o começo da segundona. Se o Goiás acertar aí no mercado, trouxer mais 5 bons titulares, ele sobe sem grandes problemas na segundona. Tem um outro aspecto também, que quando o executivo de futebol do Goiás, o Agnello Gonçalves, foi apresentado, falou que o Goiás estava calmo no mercado, até o momento no final do mês de dezembro não tinha contratado ninguém e que não iria fazer aquelas contratações de 25 reforços para uma única temporada. Infelizmente não é o que a gente vem vendo até aqui. O Goiás tem um elenco grande até o momento e precisará, como eu falei, ir no mercado para buscar no mínimo mais 5 reforços titulares, tá? Acredito que até o começo da Série B, mais uns 7 a 8 jogadores chegarão em Goiânia. Então, quais desses jogadores que, na minha opinião, necessita sim de uma reformulação no Goiás? O centroavante Getúlio tem contrato no Goiás até o final da temporada de 2024. Talvez, é porque vai depender muito também da parte financeira. Acho que o que vem jogando o Getúlio hoje, ele não consegue agregar nem sequer num banco de reservas na Série B. Talvez com um gol o cara pegue confiança e tudo mais, mas para ser titular, o Goiás precisa de mais um. E aí, buscando um jogador um pouco mais caro no mercado, na faixa aí de um centroavante de 120, 150 mil por mês, acho que ficaria pesado para o Goiás, por exemplo, manter o Getúlio. Então vejo como uma necessidade também de você fazer esse balanço. Se der para contratar mais um e, por exemplo, deixar no banco o Brenner Culano e o Getúlio, ok, acho necessário um elenco também numeroso na Série B, desde que esses jogadores consigam agregar algo. Basicamente, da mesma forma, eu falo sobre o Alano e o Anderson Oliveira. Desde o ano passado eu venho comentando, olha, para a Série B, vamos entender que a gente está na segunda divisão agora, podem ser jogadores ok para a composição do elenco, mas primeiramente são jogadores caros, né? Devem receber no mínimo, você pode considerar o Anderson e o Alano na faixa de 60 mil reais por mês, 70 mil no mínimo, sabe? São jogadores sim mais caros, obviamente tendo uma redução salarial com esse rebaixamento para a Série B, e eu acho que eles não, digamos assim, aceitariam tão bem a ideia de retorno ao futebol brasileiro para ser reserva em uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se o Goiás não for utilizar eles como titulares, acredito sim em um desfecho de saída, tanto do Alano quanto também do Anderson Oliveira. Outro jogador que não vem conseguindo agregar nada, e já faz muito tempo, é o atacante Vinícius. Chegou sim com bastante cartaz,
na temporada de 2022, sempre joga bem no Campeonato Goiano, mas vem se lesionando de todas as formas, né? Isso é uma pena para o Vinícius. Até enxergo que é um jogador melhor de grupo, por exemplo, ele aceitaria um revezamento, por exemplo, em uma segunda divisão. É um jogador um pouco mais caro, mas na minha avaliação até poderia agregar algo, sendo um reserva na Série B. Como eu falei, o Goiás ele tem vários jogadores bons reservas. O Everton, o Ian Souto, o Anderson, o Alano, o Brenner Culano, mas para titular, talvez o Paulo Baia, né, sendo um reserva, mas para titular ainda falta aquele algo a mais dentro do elenco. Outro também que eu não consigo enxergar com boa possibilidade, o zagueiro Edu. Talvez se for para ser um terceiro, um quarto zagueiro dentro do time, tudo bem. Se a zaga hoje fosse formada pelo Sidmar e o Martin Irea, acho que tá ok, tá ok para a realidade da Série B. Aí você teria à disposição o Ian Souto, o Anthony, acho que precisa de mais um zagueiro canhoto, e tendo, por exemplo, o Edu como uma terceira ou quarta opção, se não for um zagueiro tão caro, acho que pode ficar no elenco, mas não venho gostando dele, sabe? Acho que para ser um reserva imediato na Série B, vai passar muita raiva na gente ainda. Jogadores que hoje são titulares, mas não devem ser na Série B, na minha opinião, no máximo composição de elenco. Ian Souto, lateral direito Everton, Vinícius, Anderson Oliveira e por aí vai. Quem que dá para confiar dentro desse time do Goiás? Os que vêm jogando nesse campeonato goiano, e o torcedor já sabe o seguinte, ó, na Série B esse cara é garantido. Goleiro Tadeu, lateral esquerdo Sander, Wellington, Dieguinho e Juninho. E eu paro por aí, tá? Acho que eu colocaria esses jogadores. Uma possibilidade que eu vejo assim da defesa do Goiás ficar muito boa é voltando, por exemplo, o Dieguinho na lateral direita. É mais fácil você encontrar um bom segundo volante no futebol brasileiro do que um bom lateral direito. Vocês podem fazer a pesquisa que for, é muito raro. Eu acho que uma zaga com Tadeu, né, uma defesa, Tadeu, Dieguinho na lateral direita, Sidmar e Martin Irea na zaga e o Sander na lateral esquerda. Meio de campo com a cara, por exemplo, Juninho, Wellington e Ivan Torres, sabe? Eu acho que já dá uma cara interessante. Falta ainda os 3 atacantes. Eu não consigo colocar nenhum desses do elenco do Goiás como titular, um jogador que você pode confiar na Série B. Para reserva talvez dê para o gasto, mas num time titular, igual eu falei, acho que o Goiás ele poderia contar hoje com esses jogadores. O Ivan Torres precisa melhorar, o Martinho Uruguaio também precisa fazer a sua estreia, mas colocando aqui em um cenário imaginativo, né? Imaginário. Tem também o volante Edson, acho que é um nome também certeiro. Se fizer uma função como zagueiro também, pode ser um nome de maior estabilidade ali atrás. Deixa eu pegar a altura aqui do Edson, só para mim ter certeza. Ele tem 1,83 m, né? É razoável para um zagueiro. Se tiver um grandalhão do lado dele, talvez dê conta. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse assunto e essas saídas que irão sim acontecer no Goiás, e todos eles têm contrato só até o final do ano. Getúlio, Alano, o Anderson Oliveira, o Edu, o Ian Souto, o Everton, esses jogadores que até aqui tem uma certa contestação. O Ivan Torres também tem contrato só até o final do ano. O Sidmar também, né, que vem se lesionando bastante. Pode deixar a sua opinião de qual seria, né, a sua qual é a sua expectativa e qual seria a sua solução até o começo da Série B. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike 777Bet. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado, 100% de bônus, depósitos via Pix, saque imediato também via Pix na sua conta. Você encontra todos os esportes lá na Strike, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!